Olá galera, bom dia para todo mundo. Pessoal, o Bozo foi transferido da Polícia Federal para o Complexo da Papuda, mais conhecido lá como Papudinha. Mas, para ele, a única coisa que mudou mesmo foi as visitas que agora são semanais, como é para todo preso que está lá. Só que eu acho o seguinte, ele tem lá as suas prerrogativas como ex-presidente? Tem. Só que ele foi transferido de uma sala na Polícia Federal para uma casa de 68 metros quadrados com muita mordomia, entendeu? Tem ali cozinha, tem banheiros, enfim, uma casa muito luxuosa, de 68 metros quadrados, com uma casa daquela ali, para a pessoa em qualquer bairro, ainda mais no bairro nobre, como é onde ele está, um aluguel do carro dela ali por mês ali é 3 mil reais, entendeu? Dependendo do bairro, é 3 mil reais. Agora, eu acho que ele deveria ir lá para o Paraná, ficar na celinha que o Lula ficou, com a TV de tubo, aquelas antigas que para funcionar tinha que ficar alguém em cima da casa direcionando a antena, ele tinha que ficar sem ar-condicionado, ele tinha que comer a comida que vem ali que é fornecida pela Polícia Federal. Enfim, eu acho que é o que tinha que fazer, porque o Lula já tinha mais idade que ele quando foi preso. O Lula já tem 80 e ele ainda tem 70, então são 10 anos a menos, é muita coisa. Então, os filhos deles aí continuam reclamando, porque o que eles querem é que ele vá para casa, para ficar mais fácil para ele fugir. Porque ele sabe que essa é a única alternativa que ele tem, fugir, para não cumprir, para não pagar pelos crimes que ele cometeu. E olha que o Lula não cometeu nenhum genocídio, o Lula não cometeu crime nenhum. Ele foi sequestrado e colocado na cadeia pelo Sérgio Moro, esse pato rouco do caralho, esse marreco, pelo Dallagnol, esse maluco que diz que é formado em direito, mas ali, entendeu? A gente sabe que existe muitas falcatruas em tudo, e se ele é tão advogado, ele é tão formado em direito, como eu sou piloto de avião. É um troço que eu nunca vou fazer na minha vida, que eu tenho pavor de altura. Então, assim, pessoal, trocadilhos à parte, e os filhos dele ainda continuam reclamando que ele foi transferido de um presídio para o outro. Não, ele foi transferido de uma sala da Polícia Federal para um presídio, sim, para um complexo penitenciário, mas com a mordomia que muita gente não tem. Mais de 300 e tantos mil presos no Brasil não tem a mordomia, não passa nem perto daquilo que ele está tendo ali, entendeu? Mas é ex-presidente, é todo doente, só que essa balela de ir para o hospital o tempo todo acabou, porque lá dentro tem médico 24 horas por dia. Enfim, saindo disso, o filho dele estava indo para o Paraná, a Santa Catarina, sei lá, e parou no meio do caminho e fez um post enorme. Teve 1000 e poucas visualizações, entendeu? E alguns compartilhamentos. Aí ele decidiu gravar um vídeo. Só que esse vídeo que ele gravou é uma propaganda política. Ele está ali literalmente fazendo propaganda política, entendeu? Mesmo assim, se um cara tem mais de 4 milhões de seguidores, mais de 4 milhões de inscritos no canal dele, e ele faz um vídeo ali e tem 48 mil visualizações, e mais de 30 mil dessas visualizações é do povo da esquerda, descendo a lenha. Se você ver o vídeo lá, tem as respostas das pessoas, tem cada gesto ali que eu acho que é desnecessário, tem cada coisa que estão falando ali. Então, assim, as pessoas descem a lenha, mas o que as pessoas têm que entender é que, mesmo assim, você está dando visualizações para o cara. Não façam isso, entendeu? Já que vocês querem postar a merda que ele está falando, baixem e postem em seus canais, entendeu? Baixem e postem, compartilhem para os seus amigos, e aí sim, aí vai funcionar a favor da esquerda. Porque o que eles querem, o pavor deles, é que o Lula seja reeleito esse ano, e ele vai ser reeleito no primeiro turno. Eu tenho muita fé nisso. E se o povo brasileiro raciocinar e entender os 4 anos que nós passamos, pessoas na fila do osso, pessoas na fila para comprar pele de galinha, pessoas revirando lixo para pegar comida, e esses caras falam que foi o melhor governo que o Brasil já viu. Eu quero que essas desgraças mostrem alguma coisa positiva que esse desgraçado fez. Muita gente fala o Pix. Não, o Pix não foi criado por ele. O Pix veio lá do Michel Temer lá, entendeu? Enfim, não tem nada a ver com ele só sancionou. Só, e mais nada, entendeu?
O que esses desgraçados fizeram foi sucatear o Brasil. O Nicole, antes de ontem, ele na Câmara, ele fez ali, só que assim, eles são covardes. Ele chega ali, usa a tribuna, fala um monte de merda e some. Eles desaparecem. Falando ali que o Bozo deixou um superávit de 52 bilhões de reais, só que ele esqueceu de falar, esse desgraçado, e o tal do Jordi também, esse miserável que está envolvido num monte de falcatrua aí, sem contar os outros ali. Cadê? O Sóstenes já explicou de onde é que veio os 500 mil reais? Não, e está abafado, a grande mídia não fala nada disso. Mas enfim, o Nicole chegou, falou um monte de merda ali de superávit, que não, só que é o seguinte, ele deixou de pagar 30 milhões que ele roubou do ICMS dos combustíveis, entendeu? Dos governadores, 30 bilhões que o Lula teve que pagar. Ele deixou de pagar 90 bilhões, deu calote em 90 milhões dos precatórios, 90 bilhões dos precatórios que ele deixou de pagar, o Lula teve que pagar, não é milhões, é bilhões, o Lula teve que pagar. Ele deixou um monte de rombo que o Lula teve que pagar. Esses rombos que ele deixou, com auxílio caminhoneiro, auxílio motoqueiro, auxílio não sei o que lá, ele baixando o preço do combustível de quase 10 reais para 5 e pouco, mas é porque ele deu calote nos impostos para os governadores. Todos os governadores do Brasil se ferraram, quem teve que pagar foi o Lula, deixou os governadores encalacrados. Só que tem muitos desses governadores que são de extrema direita que ninguém fala nada. Então ali, passaram ali um sufoco desgraçado, mas não falaram nada, achando que ele ia ser reeleito, para sendo assim, eles roubarem o que quiserem e compensar o sufoco que eles passaram, mas não deu certo. Ele vendeu a Eletrobras, entendeu, por uma miséria, se você comparando com o que ela realmente vale, entendeu? E o dinheiro foi distribuído entre eles, porque ninguém via esse dinheiro. Ele realmente acabou, sucateou o Brasil. Agora eu quero que esses desgraçados que ficam falando que essa praga foi o melhor governo, como o Nicole chega ali para falar, e o tal do Jordi, foi bom para eles, porque eles tinham liberdade para roubar, fazer o que quisessem. Eles tinham liberdade para isso, para fazer tudo isso. Agora eu quero que mostre o que ele fez de bom para o povo. Nada. O Brasil, aonde esse infeliz chegava, o povo virava as costas para ele. O Brasil estava sendo visto novamente em qualquer país do mundo que ele tivesse coragem de botar a cara, ele não tinha moral para nada. Era visto como uma república de banana, literalmente, porque você tem um presidente que chega num lugar só para conversar merda, ele fica tão colocado de lado que ele não tem como conversar, vai conversar com um garçom, e é coisa que eles não gostam de pobre. Eles só vieram de baixo, fudido, lascado, e não gostam de pobre. Então, o coitado do garçom lá tinha que alugar o ouvido ali, quer dizer, alugar não, doar o ouvido ali para ouvir merda que vinha de um banana desse, de um imbecil desse, um idiota desse, esse boneco do poço que não tinha moral em lugar nenhum. Hoje o Brasil tem. Hoje vai ser assinado ou é amanhã, não sei, eu acho que hoje o acordo de livre comércio entre os países sul-americanos e a União Europeia. Sabe o que significa? Muita coisa, principalmente para os produtores rurais, para todo, de uma maneira geral, os empresários brasileiros, entendeu? De todas as formas, é muito bom, porque além do conhecimento e tecnologia que virão com tudo isso, com esse livre comércio entre os países sul-americanos e a União Europeia, vai ser muito bom para todo mundo. Para eles também vai ser bom. Então, assim, é o que o Lula faz o tempo todo. Os tarifaços, o cara se virou, foi atrás, conseguiu novos compradores, enfim, é o que um presidente de um país tem que fazer. É literalmente um vendedor, ele é um executivo de vendas e é isso que ele tem que fazer, mas vender os produtos que são originários do país, o que é fabricado, o que é plantado, não vender as riquezas do país, doar as riquezas do país, entendeu, para países estrangeiros e ficar a ver navios, depois ter que pagar aluguel daquilo que ele vendeu. Então o valor que ele recebeu dessas empresas que eles venderam, ele já pagou. O Brasil já pagou em aluguel há muito tempo, eles não, esse desgraçado não. O Brasil já pagou, o que eles pagaram já receberam de volta em nome de aluguel, em matéria de aluguel. Olha o que esse desgraçado fez, ainda tem uns idiotas, um gado desgraçado, um cardume de bagres do caralho,
que veio falar que foi o melhor governo que o Brasil já viu, foi bom para eles, para essas desgraças. Para o povo brasileiro, não. Então o povo brasileiro tem o dever, tem que ter a dignidade, entendeu? E de não ser covardes e votarem maciçamente no presidente Lula para a sua reeleição. E não esquecer nunca os parlamentares também. Não votem nesses parlamentares, desses desgraçados da extrema-direita, nessas pragas que só servem para roubar, só servem para aniquilar o povo brasileiro. Então não façam isso. E venham às redes sociais, entendeu? Falar contra esse deputadozinho mequetrefe, esse canalhazinho de meia tigela, entendeu? E todo mundo vir nas redes sociais e falar, fora Nicole, entendeu? Para que as pessoas acordem, principalmente vocês de Minas, acordem, pessoal. Não votem nesse desgraçado esse ano nas eleições, não votem nessa praga, varram essa desgraça para a lixeira da política brasileira. O que é que esse cara fez de bom? O que é que esse cara fez alguma coisa para o pessoal de Minas? Nada. Então faça o seguinte, tem um jogo que eu acho que é o jogo mais fascinante do mundo, que é o xadrez. Eu não sei jogar, mas quando eu vejo as pessoas ali jogando xadrez, eu fico, porque é um jogo de estratégia, um jogo de inteligência. Só que no xadrez, o jogador manipula as peças. E no jogo político, nós, o povo, que somos as peças, manipulamos o jogador. Essas desgraças só vai onde nós queremos. Então não votem nessas pragas, entendeu? Principalmente desse PL. Esses deputados mequetrefe, canalhas, ladrões, que até agora, e pior que tem apoio até da grande mídia, porque até agora você não vê uma cobrança para esse Sóstenes Cavalcante aí. E o dinheiro veio de onde? Se a casa que ele disse que vendeu, está vendo até hoje. Então, pessoal, está na hora de acordar, né? E varrer essa corda para o lugar que eles merecem. Que eles merecem, a lixeira da política brasileira. Bom dia, boa sexta-feira. Ótimo final de semana para todo mundo. Que Deus nos abençoe.